Boa noite, pessoal. Estamos chegando. Como prometido, hoje nós estamos aqui no feriadão para falar sobre detox, né? Um assunto que é muito importante e sempre que eu posso colocar alguma coisa neste assunto, eu coloco porque tão importante quanto nutrir, quanto melhorar o nosso organismo através dos nutracêuticos, dos fitoterápicos, tão importante quanto é detoxificar. E é um assunto um tanto polêmico, né? E a gente vai falar hoje sobre a importância de detoxificar. E claro, eu chamei a doutora Juliana, farmacêutica clínica aí também, das práticas integrativas, para agregar com a gente. Vejam que ela escreveu um livro sobre isso. Então, hoje eu tô bem acompanhada aqui e vai ser muito legal, pessoal. Ao invés de eu fazer aquela aula do YouTube sobre detoxificação, que nós estamos fazendo aí uma série sobre este assunto, eu decidi convidar a doutora Juliana, né, para vir hoje falar sobre isso, sobre esse assunto e a importância desse assunto, principalmente, né, na parte mental, tá? Na parte de detoxificação para evitar os problemas, os transtornos de humor, os problemas que o cérebro pode ter, né, com a presença desses metais. Eu só vou ver se a Ju entra aqui, vamos deixar ela passar aqui batida. Diana me ajuda, porque eu sou da década de 80, né, então vocês sabem como é que é a coisa aqui. Não sei se eu preciso chamar ela ou ela... Tu vai ver quando ela te chamar que ela Tá. vai te dar um convite. Então daqui a pouquinho ela vai me mandar um convite e eu vou aceitar aqui. Olha, é uma pergunta que não quer calar, viu, Kelly? Né? Por que as farmácias não aceitam? Eu acho que não tão, talvez a informação não chegou para todos, né? Da capacidade de vocês aqui aceitar, de vocês prescreverem. Ó, eu aceitei a Ju, daqui a pouquinho ela deve aparecer aqui. Aí, eu chamo de Olá, Ju. um brinde de água de boa Vamos qualidade. lá. Aí, ó. Ai, que chique, você fez uma xícara já. Com o Não, você seu. viu? Você viu com o meu rosto aqui? Mas isso aqui, ó, foi em 2014. Eu já Que murchei. linda! Já Que emagreci, linda! amiga. Que linda você! Ah, não, eu tava começando a estudar ortomolecular em Ah, 2014. Foi um marco para mim, né? Esse ano. legal, que 2014 foi legal. quando eu conheci a orto. Que legal. Então, Eu fico feliz pelo convite de estar aqui com você. legal. Muito Vamos ver aí no obrigada. feriado, né? Quem que vai ser os guerreiros que vão estar com a gente para falar sobre isso. E Muito depois eu vou importante esse deixar, tema. pretendo colocar isso aqui lá no YouTube também depois para todo mundo ter acesso. Que Tenho bom, que certeza bom. que vai ser pérola hoje que vai sair daqui. Nem Ai, fale quantas pérolas publicamente. Estamos aqui é, para isso. Vamos desvendar todos os mistérios, né? Imagine. os mistérios do detox. Nem Ju, fale. se apresenta para o pessoal, né? O pessoal, talvez tenham pessoas aqui te vendo pela primeira vez, né? Fala um pouco da tua formação. Prazer. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite. Que prestígio estar aqui no seu canal. Né? Nós duas gostamos de falar, de debater sobre saúde integrativa. Que bom. Eu estou na área da saúde integrativa desde 2000, sou farmacêutica de formação. Hoje me considero aí farmacêutica integrativa, empreendedora, professora, tudo junto misturado, né? Você é Isso. bem jurássica, né? Agora me deu um susto. Eu, no ano 2000, deixa eu ver o que estava fazendo, Ju. Estava no segundo ano de faculdade. Então, eu me formei, na verdade, em 97. Em dezembro de 97, eu me formei em farmácia. E aí, em 98, eu fiz habilitação, porque a gente podia formar em farmácia, assinar pela farmácia, não era nem responsabilidade técnica, a gente usava o termo de Nossa, assinar, lembra? meu Juliana, só ouviu falar esse Deus. termo? Assinar. Não é nem responsável técnica. Então, assinava as farmácias e podia fazer habilitação, ou indústria, ou alimentos. Aí eu fui para análises clínicas. Foi Sim, excelente. sim. Aí atuei em análises clínicas, pouco tempo, 5 meses e meio só, foi que eu recebi um convite para entrar na manipulação como colaboradora. Entrei nessa área, não saí mais, não saí mais. Aí eu só Sim. saí para montar a Eficácia Brasil, que é a minha farmácia de manipulação Até hoje você grossa, em tá, né? 2002. Aham, e Tá na até hoje farmácia estou até na hoje. manipulação. E só foi agregando aí o conhecimento e ampliando as opções, né? Eu digo assim que hoje
A gente precisa Sim. muito da farmácia de manipulação para fazer uma coisa que é fundamental para qualquer tratamento de sucesso, que chama individualização, É né? personalização, isso mesmo. Cada Tem que pessoa é personalizar. uma e tem o seu perfil metabólico e a gente vai ajustando dose. E se não fosse a manipulação, a gente estaria preso aos produtos aí finalizados. E aí nem todo mundo tem 1,70 m e 70 quilos, né? Exato. Como diz as regras da bula dos estudos, realmente. Né? Eu dei aula de farmacologia, por isso que eu tô te falando, né? Dei aula há muitos anos. E a gente sempre tem, né, lá dose efetiva, dose letal, tudo com base numa população padronizada, né? E a gente vê aí que não existe padronização no ser humano, né? Né? Não Então, existe. E principalmente metabolicamente falando, não é nem só parâmetros de referência, né? De 70 exato. quilos, 1,70 m, mas a questão de metabolização. Será que o intestino ele está preparado para absorver tudo aquilo que é É. colocado dentro dele, desde alimentos ao medicamento, ao suplemento? Nossa, olha, o papo aí é longo. Então, Ju, eu sei que você tem um livro, né, de detoxificação, por isso que eu pensei em alguém que fosse competente, que fosse uma Meu pessoa Deus. aberta também, né, receber convites. E tá aí, ó, atrás de você, eu tô vendo aqui, tô esperando meu exemplar, que já encomendei, Já postamos, viu? Eu né? autografei. Um carinho. Ah, Um que beijo. chique! Então, Aham. eu falo sobre esse assunto porque eu vi assim que tem uma certa ignorância até por trás, né, de nós profissionais da saúde, até dos pacientes também, porque a saúde integrativa está chegando agora, né? E algumas pessoas criticam, né, quem fala de detox, mas a gente não fala de detox de uma forma superficial, a gente entende, né, que a biotransformação, ela faz parte da vida, que o fígado faz essa biotransformação, a gente tem outros órgãos de detox também. Então eu decidi fazer essa série no YouTube para a gente aprofundar o assunto detox. E adivinha que livro, menina, que eu estou usando como base para a parte de bioquímica do fígado. Olha só, um livro que Olha fala de autismo. Por isso que eu isso. falei que você direcionei o nosso tema para a saúde mental, porque eu vi também que você participou de um congresso agora de Foi. atualização de saúde mental, e eu tenho certeza que tem muita relação entre intoxicações, intestino hiperpermeável e saúde mental, né, afetada. Então eu falei, deixa eu direcionar, hoje nós vamos falar de detox de uma forma geral, você vai falar pra gente, mas a gente pode direcionar para esse assunto, porque eu tenho vários livros, eu sou a louca dos livros. Por isso que eu fui também atrás pegar o teu livro, porque eu penso assim, como aprofundar um tema, né? Então eu começo a pesquisar Exato. em Que as vários literaturas livros. dizem, né? Eu gosto também dos livros, artigos, e a É, gente vai vendo a. Porque o livro pode ter a tendência do autor, como também o artigo tem a tendência dos. Apesar é, das últimas palavras isso. serem ditas que não tem tendência, mas a gente sabe que pode ter sim Tem. tendências, Tem que né? olhar a A metodologia resultados. Muito e importante. quem fez o estudo, É quem né? está por trás É, patrocinando isso daí. Uhum. exatamente. Então eu gosto de pegar vários assim, quando eu estou num tema e começar a entender. E eu fiquei até chocada de achar toda a parte de metabolismo, reações de sulfatação, de metilação, tudo aqui nesse livro que tem a ver com saúde mental, né? Com a síndrome do espectro autista. E aí falei assim, gente, como é importante para cérebro. Então acho que a Ju vai falar hoje muito sobre isso também. E fiquei chocada agora de saber, Ju, que você já está nessa área da integrativa desde o ano 2000. Me senti Sim, muito novinha na área. desde os anos 2000, quanta coisa, né? Nossa, eu já fiz muitas pós-graduações na área de saúde integrativa e eu te digo Sim, que eu sou uma eterna estudante. Eu chego e falo assim para os meus mentorandos, eu sou estudante que nem vocês. E isso é todos muito nós. importante a gente colocar nessa condição. Por quê? Porque a pesquisa dinâmica, a ciência dinâmica, a vida dinâmica, então, e o conhecimento da área da saúde em especial é muito perecível, não é? Claro, que a gente Exatamente. está O que falando de é hoje reações algo. metabólicas, vai continuar sendo, só que as pesquisas muitas vezes avançam. Nós estamos falando de mundo subatômico. Se a gente falar de Sim, integrativa, a gente tem que falar do mundo quântico, que é o mundo menor do que a partícula do átomo, não é? O que está lá dentro do exatamente. átomo, o que é o mundo subatômico. E a mesma coisa da ciência. Então, nós pensamos que sabemos tudo de detox, tudo de metabolização de fígado, e cada vez mais estão estudando sobre, e daqui a pouco vai descobrir um gen XYZ, além dos que já descobriram, que é Aham. interessante para uma pessoa ter mais metabolização, outras não. Foi o que eu descobri
foi o meu caso, que eu nasci com deficiência de detoxificação. Ah, Naturalmente, é? isso é uma deficiência genética, sim. Fiz meu perfil do genômico, vi que tinha deficiência de detoxificação e essa detoxificação deficiente, e especialmente na fase da metilação, que é a Uhum. fase 2, que é as reações de conjugação. Sim. Exato, eu tenho essa deficiência que todo autista também tem. Pode ver no livro que ele vai dizer Sim, que o sim. autista Já. tem deficiência na fase 2, né? Por isso que tem tudo a ver detox com autismo, porque o autista ele tem deficiência de detoxificação, especialmente na fase 2. Então, ou seja, eu vi que piorava muitas condições de asma, muitas condições de asma. Que E legal essa quando informação. eu melhorava a minha alimentação, ou seja, olha só, a gente vai falando dos nutrientes de detox. Eu usava mais polifenóis, Uhum. flavonoides, tióis, sulforafanos, tipo a couve-flor da vida, alho, a cebola, o brócoli, vitaminas do Sim. complexo B, alguns minerais. Quando eu suplementava, aminoácidos, eu melhorava dessas condições até de asma. Eu falei, mas o que tem a ver isso? E eu não estava vendo correlação de broncodilatação ou não com essas questões. Foi que aí eu falei, sabe que eu vou me fazer um perfil trigenômico meu? Quero fazer um perfil trigenômico. Eu quero ver quais alimentos são favoráveis ou não, já que a alimentação está influenciando Que tanto no legal. humor, tanto no humor, no fase humoral, né, no estado de espírito da pessoa, como Sim. também diretamente na asma. E foi que, eureka, eu fiz o perfil nutrigenômico não para ver apenas alimentos preponderantes que faz bem para, né, a questão Uhum. genética, mas também para verificar essas disfunções. E foi em cima. Aí, não é à toa, eu já estava estudando detox nessa época, porque eu fiz esse Sim. exame em 2021 e 21 e eu comecei a estudar detox em 16, não é? Nossa. Por que eu comecei a estudar Foi detox? quando eu estava começando na integrativa. Atender Exato. pessoas, né? Mas Então, não e você é uma excelente profissional. Você ah, é uma excelente profissional, maravilhosa. Cada obrigada. um, cada um tem o seu método de ensino, de intervenções, né? E Sim. eu comecei no balcão da farmácia mesmo, que eu estou na área de manipulação desde 98. Então, eu fui no balcão da farmácia e eu via, quando eu trabalhava o processo de limpeza hepática intestinal das pessoas, as pessoas Sim. melhoravam de enxaqueca, de queda de cabelo, de depressão, de Uhum. insônia. Eu falei, opa, foi que aí eu entendi que medicinas ancestrais. Vamos um pouco mais longe, antes de Cristo. Hipócrates. Nossa, 430 foi antes de longe, hein? Cristo. É isso, vamos mais longe, tá? Então vamos falar aí de quase 2.500 anos atrás. Vamos pensar aí. Então é longe. Uhum. Hipócrates falava de humores. Então ele Sim. retratava órgãos-choques, Uhum. que esses órgãos-choques, eles traziam predisposições tanto a doenças nesse organismo, como também a comportamento. Então, isso existe lá nos fascículos do Corpus Hipocrático, como vocês podem pesquisar, né? Sim. Hipócrates, pai da medicina, ele já falava isso. Só que antes de Hipócrates, 5.000, 7.000 anos atrás, a medicina tradicional chinesa e a medicina ayurvédica falavam em quê? Purificação. O Sim, a detox de medicina hoje, tradicional chinesa relaciona purificação. muito, né? Purificação. Então, gente, detox, eu tô falando isso só para quebrar o gelo de muitas pessoas banalizarem o detox, porque realmente detox não é apenas suco verde. Suco verde Exato. contribui, mas detox está longe de ser isso, né? Sim, Isso, detox sim. é purificar e depois nós vamos pensar em modular, que aí entra Isso. tudo, a suplementação, que nem ortomolecular, endovenosa, o que for necessário. Sim, e eu te falo que quando eu comecei a estudar, né, ali a integrativa, mais a ortomolecular, que foi meu primeiro contato com a integrativa, muito se fala em repor, em modular, né, na questão de você dar condições para o corpo através dos nutrientes. Mas eu vi que tão importante quanto isso, né, tão importante quanto colocar é limpar, né? E eu comecei a ir aprofundar com outros cursos, né, com vários outros cursos, pensar assim, não. É a mesma coisa, eu faço uma comparação para o pessoal entender, né? Sabe aquelas casas de acumuladores? Uhum. Sabe que o pessoal vai entulhando coisa dentro da casa? Tem uns programas aí na TV, a cabo, né? Que você vê lá os Sim, sim. acumuladores. Os acumuladores, pessoas Eu vão lá e digo fazem assim que limpeza, faz tudo. que a gente tentar nutrir alguém ou colocar coisas no organismo de alguém sem destoxificar e sem desparasitar,
É a mesma coisa que eu pegar aquela casa toda cheia de coisa e querer pintar a parede, querer arrumar a casa Ou sem. colocar mais móveis, né? Vamos pensar que É, o cliente é tem que mais um tapete, limpar. mais um móvel e não cabe ali, naquele E espaço. eu te falo que tem que desparasitar, sim. A gente pode fazer até. Eu sei que você manja disso também, que a gente pode fazer uma outra live sobre Sim, desparasitação. Mas bastante eu falo coisa. assim: tem que limpar, porque eu preciso tirar todo aquele entulho, né? Melhorar o fluxo do fígado, melhorar os sistemas detox, para daí, Perfeito. quando eu colocar o nutriente, quando eu estiver lá modulando, vendo o que a pessoa precisa, aquilo vai chegar onde tem que chegar. Senão nem chega, né? A gente está ali Perfeito. todo travado, né? Com o sistema linfático sobrecarregado, rins que estão ali não funcionam, porque vai afetando, né? Se eu afeto o fígado, eu vou fazendo uma reação em cadeia ali, tudo vai ficando lento. E aí a gente trava isso. Verdade. E aí eu falei assim, deixa eu estudar mais sobre, né? E aí comecei a fazer vários outros cursos também para, falei assim, tão importante quanto nutrir é limpar. E Perfeito. aí cheguei esse ano, falei assim, eu vou colocar isso lá como uma série no YouTube para as pessoas entenderem, porque quando a gente fala de detox é aquilo que você falou, né? Ah, todo mundo pensa que tomar um suco verde é fazer detox. Faz Então, parte, mas está longe de ser o ciclo completo que necessita, né? então conta Então, para nós, Ju, o que, ó, tem pessoas já que me falaram que tem filho autista aqui, tá todo mundo curioso saber assim, o que seria um detox real? O que a gente leva em consideração? olha, o detox é saber o seguinte: primeiramente, nós temos capacidade de fazer o autodetox, nascemos com isso, né? Ou seja, nós nascemos com um sistema autolimpante de fábrica, olha que chique. Só que, porém, contudo, entretanto, que eu sempre digo, nós não estamos, nós que eu digo, nosso corpo físico, nosso DNA, nosso código genético, ele não veio habituado a ter tantos campos interferentes como nós temos hoje. Então, assim, vamos falar da ancestralidade. Ancestralidade, expectativa de vida, no máximo ali 40, 45 anos. A pessoa não Sim. vivia muito, tá? Tô falando ali centenas, centenas de anos atrás, gente, ancestralidade. Porque não tinha condições de saneamento básico, higiene, alimentação adequada, nutrição Uhum, adequada, portanto. Só que, em contrapartida, viviam-se no mundo mais natural, mais saudável. Era caça, era pesca, era fruta da época, andava, não é? Então, uhum. nós éramos nômades. Pois bem, Sim. aí veio a era moderna. Vamos pular aí, tá? De Uhum, séculos a séculos para hoje, nosso século XXI. Hoje é tudo fácil, hoje nós temos tudo na mão, no controle remoto, né? Se quiser, sim. podemos ficar o dia todo na cama e até só falar com a Alexa. Alexa, fecha a cortina, Alexa, liga o forno, Alexa, faz o arroz, Alexa, limpa a minha casa, né? Alexa para tudo. Isso daí é encantador por certo tempo, certo modo, a tecnologia, só que, o que que eu falo? O que que é o campo interferente? As radiações que nós estamos sofrendo hoje, mutações no âmago do. Eu vou falar uma coisa bem profunda. O espinho atômico que comanda a frequência das nossas células, Uhum, antes das nossas células, o espinho atômico que comanda a frequência dos elementos químicos que compõem as nossas células, que compõem órgãos, glândulas, sistemas do corpo humano, ele está em interferência todo o tempo por radiações, por sim. produtos alimentícios, por moléculas criadas pelo homem que são verdadeiros ETs para o nosso corpo. Ou você acha que o corpo sabe que é simvastatina? É algo criado em laboratório? O corpo não sabe o que é isso, mas o corpo Uhum, sabe que é camomila. Nós temos sim. memória genética de camomila anos, centenas de anos atrás, porque os nossos tetravós utilizavam, e assim Uhum, foi passando essa experiência genética para nós. Mas uma sim. simvastatina não. Não é o enalapril, Sim. não. Juliana, mas é importante ter uma simvastatina e enalapril, você pode pensar. Porque senão, olha quanta gente nós estamos salvando tendo antipertensivos e controlando o colesterol. Pode, por um certo ponto, até ser. Só que são Uhum, moléculas que muitas vezes eles vão trazer o quê? Disfunções a médio e longo prazo. E isso, muitas vezes, não é interessante para a medicina convencional estar olhando, entendeu? Então, sim. olha Eu só que falo sempre a situação. respeito disso, É, só para te complementar, que o medicamento ele tem o papel dele, ele tem um momentum ali que ele é essencial, por exemplo, numa crise hipertensiva, eu estou precisando cuidar disso porque eu estou em risco, o paciente está em risco, o risco de um perfeito, AVC, risco de perfeito. um infarto, eu preciso
tratar essa agudização que eu falo, ou descompensação, mas não é só isso. Eu preciso entender por que que aquela hipertensão Perfeito. aconteceu. Eu preciso. Não, vai tomar o medicamento? Vai. Mas vamos lá, vamos pesquisar o que está acontecendo no teu organismo que você desequilibrou a ponto de ter uma pressão alterada e o teu corpo, que é tão perfeito, não conseguir mais colocar você na homeostasia. Falamos a Então, mesma língua. a Perfeito. pesquisa tem que ser feita. Então, o fármaco, ele tem, para mim, seria assim, tem o momento dele, e se eu realmente encontrar, né, naquele organismo e o paciente realmente mudar aquilo que precisa ser mudado, fazer a mudança no estilo de vida que ele precisa, talvez ele não precise mais daquele medicamento. Agora, se eu simplesmente achar que não, vai tomar o medicamento e segue a vida, a coisa só vai piorar. Vai começar com um medicamento, vai aumentar a dose, vai para dois. Quantos anos eu fiquei? Acho que não sei se você chegou a trabalhar, mas eu trabalhei no SUS, eu acompanhei pessoas doentes mesmo. Na minha área de farmácia clínica, eu desenvolvi lá no INCOR, com cardiopatas, né? Com 3, 4, 5 medicamentos para coração e só piorando a cada ano, né? Só aumentando dose, só acrescentando fármacos e a coisa só ladeira abaixo. Então, isso não é a solução, né? Isso é uma ferramenta que funciona para você evitar uma morte ali súbita ou algo pior acontecer. Mas está longe de ser saúde verdadeira a gente pensar só em medicamentos, né? Perfeito. Eu penso a mesma coisa, eu não sou radical. Se tem que tomar um antibiótico, sim, para Vai salvar tomar. aquele momento ali, aquela vida. E sim, com todas as categorias de medicamento, né? De fármacos. Também sou super a favor do que você está falando e também concordo. Sem radicalização, só que quando a gente fala de integrativa, a gente trata o doente e não a doença. Né? Aquele princípio Isso de olhar a pessoa e não apenas os sintomas, as queixas dessa pessoa. é Aí, fundamental. voltando à questão que eu estava falando das substâncias estranhas criadas em laboratório, para melhorar a expectativa de vida. Por isso que hoje nós temos pessoas centenárias vivendo. Vai ser cada vez mais comum. Agora, nós estudamos aí os expossomas, que significa o meio ambiente comandando ali a genética daquele organismo e até entendendo mais Sim. o comportamento desse gene que é epigenética, nós conseguimos, eu não duvido, daqui a 40, 50 anos, chegar a 130 anos numa boa, a gente encontrar indivíduos nessa faixa, essa faixa Sim. etária. Mas, em contrapartida, nós temos também que entender que aquele fígado que só comia o vegetal sem agrotóxico, né? Milênios de Uhum. anos atrás, que comia caça, aquela carne ali, que só se alimentava de capim, que não Sim. tinha todas as substâncias químicas poluentes, o rio não era poluído que nem é hoje, é o mesmo fígado de agora, que ele tem que dar com muitas substâncias estranhas. São corantes dos cosméticos dos alimentos, são acidulantes para melhorar, né, o prazo de validade daquele alimento. É uma Sim. carne que o frango, ao invés de demorar ali 4 meses para engordar, em 2 meses ele vai para abate de tanto hormônio que colocam, e por aí vai. É cosmético que nós temos que usar, eu já falei, mas em especial mulheres, né? É uma tinta de cabelo, é o nosso batonzinho, é o nosso esmalte, porque a aparência da sociedade também que conta. Então, ou Uhum. seja, até que ponto o nosso corpo, nosso sistema Perfume, Ju. autolimpante, Perfume perfume, cheio de solvente. A isso, gente. gelatina colorida, não É. é? É aquelas gominhas que já dá para as crianças. Imagina, já intoxicando desde cedo. Aquelas minhoquinhas, aquelas dentadurinhas que já dá para as crianças, né? Aquelas gominhas. Então, fora refrigerante, olha, é muita coisa, é muita coisa. Medicamentos atrás de medicamentos. Então, tudo isso, ele vai fazendo com que haja uma sobrecarga, em especial no fígado, no sistema linfático, que fica congestionado, aquele bueiro congestionado. Tipo, eu não tô dando Uhum. conta de filtrar e eliminar tudo isso, não. E, inclusive, os rins. Inclusive os É. rins. E cada vez mais unindo que o paciente, por ansiedade, não toma água. Tem muita gente que não toma água. Não gosta de água. Ou toma suco, ou toma refrigerante, ou toma 2 copos no Substituiu por máximo. qualquer líquido, né? Não E toma água. achando que é a mesma coisa, né, Ju? E pior, quando toma água, o que eu encontro de pessoas letradas, pacientes meus letrados, porque eu também tenho consultório farmacêutico, pessoal, que, olha só que interessante, toma água de torneira. E quando tem filtro, fala, eu limpo o filtro sim a cada 4, 6 meses quando eu troco a vela. Eu falo, mulher do céu, você não limpa esse filtro toda semana? Gente, vocês que têm filtro em casa, tem que limpar toda semana Aquele de com barro, esponja como que é? especial. Pode ser o de barro, pode ser o de barro. Eu tenho aqui o Purifique. Eu Por também. quê?
Por que eu tenho Purifique? Porque eu faço controle de água de segunda a sábado na farmácia. Porque a gente Uhum, manipula floral. E floral, sim. olha só, tem que ser com água filtrada ou água mineral de garrafa. Como água mineral de garrafa, a condição microbiológica não é legal, é melhor uma água filtrada, porque o tempo de Sério, Ju? armazenação, Você que faz os sim. testes, conta pra nós, conta tudo. É curioso isso, porque eu sou obrigada a fazer controle de qualidade da água todos os dias, porque eu uso essa água que a gente filtra lá para fazer floral. Porque floral tem que ser com água viva. Não pode ser com água morta. Água morta é água de osmose, água destilada, para fazer Uhum. medicamentos, para Que fazer tirou todos injeção. os minerais, pessoal. A água de osmose Isso, reversa é a água onde tirou tudo, todos os venenos, tudo, mas também tirou minerais. Então, o correto seria pegar essa água de osmose e remineralizar, né? Tem até filtros que exato. Mas fazem isso para hoje. medicamentos é legal, é importante. Não, para Então a medicamento não gente pode tem. ser, tem que ser sem Tem nada, que tá? ser, é. Então, para fazer xarope, para fazer o creminho que você encomenda na farmácia, para fazer o xarope que você encomenda na farmácia, a suspensão, tudo aquilo que vai à água, tá? O shotzinho que vai à água, nós fazemos com água de osmose. É considerada Uhum. quimicamente uma água pura, é o H2O puro. A gente chama de água morta, porque não tem minerais e nem micro-organismo. Precisa ser assim. Porque, imagina, o prazo de validade é longo, então tem que garantir Sim. ali uma garantia de controle na casa do cliente, por meses. Perfeito. Floral, como trabalha com a frequência da essência da planta, da pétala de flor na sua maior parte, Dr. Uhum. Eduardo Bach, ele falava que tem que fazer com água pura da fonte. Só Nossa, que que hoje, difícil. cadê a fonte? Que fonte, amiga? Ainda. A fonte é tudo contaminada. Eu tô, Contaminada por eu tô tudo no quanto é sítio, tenho coisa. poço e boto filtro aqui, tá? Isso. De praguicida né, porque eu fico pensando, eu não sei se essa fonte de água aqui, de onde está vindo a água que o poço cavou, tá pura, porque tudo ao redor aqui é plantação, né? Exato. Aí você ainda tem, às vezes tem dejeto humano perto da fonte, que o pessoal faz as coisas ali, ou coloca esterco e fica contaminando ali aquela fonte, enfim. Então, mas Bach naquela época, eu tô falando 100 anos atrás, Bach foi o médico que descobriu o poder curativo através das plantas, a frequência dessas Uhum. plantas. Por isso chama florais de Bach. Hoje existem centenas de sistemas florais, o que nós usamos bastante também no detox, tá? Uma das ferramentas que nós podemos Que usar no legal, essa detox. aí eu vou Florais. aprender contigo essa. É legal, bacana. Bacana. Então, vamos lá. Hoje, nós fazemos, porque eu estava falando tudo isso, gente, nós viajamos para falar da qualidade da água, porque a água é o maior agente intoxicante diário que muitas vezes está aí na sua casa e você não imagina. Vocês estão Por tomando quê? água da torneira ainda, pessoal? Pelo amor de Deus, não vai, nada vai funcionar bem no corpo de vocês. Aquele monte de cloro. É aquele monte de cloro. Você sente assim, até o cheiro, até a comida. Cozinha o arroz e o feijão com água filtrada. Você vai ver que vai ser diferente o sabor. Realça o sabor água filtrada do que água de torneira. Mas Sim. aí, voltando a essa questão, tinha que ter um filtro que pudesse ser eficaz. Eu não vendo Purifique, tá? Não tô sendo paga para falar Eu essa também marca. não. Não tô sendo paga para falar essa marca. É porque eu tenho, porque o custo-benefício dele é bom. É bom. E isso. E o pH é um pH satisfatório. Que nós temos um pH aí levemente alcalino no sangue. Vamos pensar 7,2, que Sete seria um ponto pH dois. de um ser humano normal, tá? De um ser humano normal. Deveria ser 7,2. E a Purifique, ela se mantém em 7,5, 7,8. Então, é Legal. um pH interessante, mas, contudo, entretanto, temos que fazer a limpeza semanal desse filtro. Pegar uma Então agora esponjinha nós só estamos com para uma, ele. ó, nós estamos com Aham, uma informação aí fantástica, porque eu não sabia disso e não faço semanal essa limpeza. sim. Então, Você vai ver que se você pegar amanhã esse seu filtro, ou depois terminando a live, se você estiver empolgada, você vai tirar, parece um limbo assim, né? Uma tá. gosminha, um biofilme. Aquilo é biofilme de bactéria. Juliana, mas o filtro, ele não elimina a bactéria? Elimina a maior parte, porque a água do filtro não é estéril. Para eliminar Uhum, 100% deveria ser uhum. estéril, e não é. Elimina a maior parte do micro-organismo, mas pode ter isso. E vai formando aquele biofilme, fora a luz, fora o oxigênio. Então, é um ambiente propício, não Então, é? ó, Para só para a formar esse gente biofilme. entender, nós estamos falando da água porque a água é o principal para a gente desintoxicar. Uma boa Exato. água de qualidade. Não, exatamente. Faça detox, você tem que tomar pelo menos 30 ml no mínimo, tá? 30 ml de água por quilo.
Então, eu que tenho 70 quilos, eu tenho que tomar 2,1 litros no mínimo, tá? No mínimo por Sim, dia para pensar em fazer um sistema autolimpante, que é o sistema detox que nós temos. O que contribui com o detox, né? Quais são os órgãos, sistemas? Então, o trato gastrointestinal já contribui com o detox. Intestinos e fígado em especial. Nós temos aí o sistema linfático e imunológico, também está contribuindo com o detox. Nós temos o sistema urinário e até mesmo o sistema respiratório, porque o ato da sim. expiração, eu já Todo estou mundo fazendo que já bebeu medicina. álcool já sabe, Ju. Nem fale, nem fale. Ainda é o ato da sudorese, não é? Por isso que o Sim, sauna também é uma das ferramentas excepcionais para fazer detox. Só que sim. tem um porém. A sauna também é uma das ferramentas que você pode utilizar, tem que ser sauna seca, tá? Seca. Isso eu Sauna já, seca. Tem que ser sauna por seca. conta do cloro, né? Que vem na água. Exato, do vapor. Tem que ser Isso. sauna seca e mais, pessoal. Pega um sal mineral, uma colher de chá de sal mineral ou sal do Himalaia, original, Original, verdadeiro, por favor. por favor, e coloque um copo de água filtrada e toma antes de ir para a sauna. Por quê? Lembra do nosso famoso Jair Rodrigues, que teve parada cardíaca na sauna? Verdade. Muitas Foi-se vezes, embora o magnésio, né, amiga? exato mesmo. Exatamente, ponto. Ponto final. Tá? A sudorese vai também eliminando alguns minerais e se você muitas vezes não repor, né? Muita gente não faz suplementação, então a gente tem que tomar cuidado com essa informação. Pode ter Tá. aí uns contratempos. Uhum, mas a sauna é uma bênção para fazer um detox também, né? Principalmente para quem tem uma tireoide mais lenta, para aquela pessoa que faz um exercício e não sua, né? Tô aqui. Perfeito. É uma das ferramentas excelentes, excelente É, detox. então, água de qualidade, ó, estamos falando de detox de maneira geral, que você tem que fazer hábitos, né, que você pode implementar no teu dia a dia e que vão te ajudar a melhorar os sistemas detox. Primeira coisa, uma água de qualidade. Aprendemos aqui com a Ju que tem que lavar o filtro semanalmente. Ela faz testes na farmácia, pessoal. Eu não estou em farmácia de manipulação. Eu não tenho condições de testar a minha água. Agora, estamos falando com uma pessoa aqui que testa a água toda semana para trabalhar na farmácia. Eu só Está não testo trazendo no domingo, porque a farmácia não abre. é, Senão, de todos os segunda a dias. sábado, todos os dias a gente Todos tem os que dias, fazer o exceção controle. domingo, porque não vai produzir nada no Isso. domingo, né? A gente não abre a Se for farmácia. produzir, também vai ver. Então, informação fantástica, tá? Porque a gente que não tá, né, dentro da manipulação, não tem noção de que precisa ficar Sim. limpando esse filtro a cada 7 dias. Então, dica de ouro para quem tem filtro aí, limpar, né? Tira ali, lava, é isso? Tira aquele biofilme e aí coloca Isso, de só volta. você desacoplar a marca que você tenha, até aquele filtro de barro mesmo, né? São João, ele é Sim, excelente também. Até porque aquela argila, aquela cerâmica, aquele barro, ele absorve metais tóxicos, é muito bom também. É um muito filtro bom. simples e é bom. Então, independente da marca do filtro que você tenha, fica mais difícil isso se for aquele filtro de torneira, aqueles Tá. acoplados, o qual, desculpe, a carga, tá? Que a gente fala de potencial zeta da água, que é a carga da Uhum. água, a carga frequencial da água, tá? Sim, Ela, do filtro, se for metálico, ela não é legal, ok? tá. O metal, ele muda essa carga da Uhum. molécula d'água e faz com que essa molécula d'água ela não fica tão hidratável para o nosso corpo. Porque sabia Tá. que tem muita gente, Vanessa, que toma água, querida, e tá desidratado. Toma lá 3 litros de água e tá Uma desidratado. água O que é ruim, uma de má água que é ruim. qualidade, que Isso, não é não compatível. é carreadora, né? Não consegue ter a frequência Exato. ideal. É Aqui, esse compatível. assunto de frequência, a gente tinha que pegar uma aula só para Ju falar disso. Eu tô É com os muita livros coisa. todos ali, viu? Ó, tô com o livro Medicina Vibracional, o Código do Universo. Que Tá tudo legal. ali, Ju, só que eu sou uma só. Vou Nem morrer. fale. Nem fale. Mas sabe o que a gente faz? A gente sente. Esse é o momento de eu pegar esse. Aí você já faz uma Sim, e confirmação eu tô com deles. aquele específico da água, né? Que o japonês lá, que eu esqueci o nome agora. Massaremoto. Isso, esse Massaremoto. aí foi nossa, foi um marco, né? Para o estudo de como a frequência interfere na água. Principalmente Então, uma medição, água, né, do ponto de solidificação do cluster, como modifica. Porque essa informação dele, a gente consegue até mensurar o que é memória d'água. A pesquisa que dele já legal. traz o conceito do que é memória d'água, que explica muito da homeopatia que muitos céticos não acreditam. Não é cético, é que não estuda, amiga.
Mas Exato. voltando aqui para quem estuda, Verdade. então, É isso. então, assim, ó, a pergunta que não quer calar, o que que você acha nos transtornos de humor? São os metais que são os vilões? O que que você viu lá de novidade no congresso? Porque assim, eu tava lendo os artigos do autismo, tem no livro aqui também tem um capítulo aqui para metais, que existe aí os metais então interferindo com o funcionamento cerebral, o alumínio, o chumbo, o cádmio. O que que você tem a dizer sobre isso? Então, uma coisa assim, o metal interferindo no autismo e o metal interferindo em disfunções de saúde mental, Tá, independente de ser autismo ou não. Por tá. exemplo, hoje já tem artigos, tá? Eu até falo isso nos meus cursos. Bipolaridade, ele tem interferência com titânio. Então, titânio aumenta a predisposição à bipolaridade. Aumenta. Ainda bem que eu Então, tirei, amigo. O único implante, achei um dentista mas o que biológico agora. acontece? O titânio, ele tá na goma de mascar. Ah, Ele está na drágia que a gente toma. Se você toma, às vezes, um cataflã, é um exemplo, sabe? Aquele branquinho que envolve a drágia. Ou a goma uhum, de mascar que tem, parece um talquinho, que ele é branquinho por fora. Ou, por exemplo, essas marcas, tipo Mentos, que é uma drágia, né? Ou até mesmo outras marcas que tem titânio, que tem umas marquinhas branquinhas assim. Que uhum. parece isso, um talquinho, aquilo é cheio de titânio, então nós estamos ingerindo titânio o tempo todo. Um filtro solar, colocam-se titânio micronizado. Por que que a gente usa titânio micronizado? Para não ficar com cara de palhaço. A pessoa passa filtro solar e fica aquela massa É, e não toda. fica branco daí, né? Não fica branco. Só que o pior, micronizado até que não é tão ruim. O pior do pior é quando fazem filtro solar nano. Titânio nano. Para que que eu quero nano num filtro solar que eu quero que fique na Para penetrar mais equidade? titânio e tu se intoxicar mais. Exato. Olha só que interessante, né? A indústria da doença. Então, existem filtros solar que você paga um absurdo. R$ 400, 60 ml, porque é nanotecnológico. Meu Deus, para que isso? Então, ou seja, titânio está relacionado muito com bipolaridade. Não estou dizendo que todo bipolar tem excesso de titânio, mas que Exatamente. As titânio, coisas, pessoal, são multifatoriais. A gente está isso, falando, se uma coisa, uma isso. doença, um problema é multifatorial, então eu tenho vários fatores, que é a mesma coisa do espectro autista, que esses dias eu fiz uma aula na Lousa bem legal, tá no canal já faz alguns meses, falando os múltiplos fatores. Porque a gente fala, às vezes faz um recorte meu falando, olha, os metais, aí vem alguém e me bate. Ah, é metal. Gente, é múltiplos fatores, né? Então é multifatorial, tudo é multifatorial. Eu falo que as doenças elas têm a receita do mal. Eu vou somando A com B, com C, com D até dar a doença. Então, Perfeito, bora lá. perfeito. Continua Ai, que agora. delícia de conversar com alguém da mesma tribo. Que vontade de dar um abraço e um beijo. Já sinto um abraço e um beijo já. Por isso que eu te Que chamei, porque delícia. eu tô me sentindo sozinha. Não, tô Você não brincando. Então, está ó, sozinho, você tem sabe todos que os não é. alunos aí, tem vários aqui que estão na nossa tribo também aqui hoje. É, não, nós não estamos sozinhos. Ainda mais quando a gente vê os benefícios que o nosso cliente, o nosso paciente sai, né? É, Quando a gente trata da integrativa, nossa, é assim, é algo que nós estamos indo na raiz, na origem. Então, falando é. dos metais, tem a parte aí do titânio que eu falei que tem predisposição. É mercúrio, depressão, tá? Então, mercúrio, muito complicado quem tem amálgama, obturação nos dentes. Mercúrio está em peixes de águas salgadas. E dá muito Então, positivo aqui na clínica. Tu também usa algumas ferramentas aí, né, Ju? sim, uso Muita biorressonância. Tem intoxicação. aparelhos, tem o aurímetro, que também eu ensino, biorressonância com aurímetro. Então, assim, tem a biorressonância, sim, que a gente consegue 98% de assertividade, é muito alta a assertividade de uma biorressonância bem treinada, a detectar esses metais. Então, tá Tá. ligado à saúde mental, depressão. Vamos falar do níquel, níquel e cádmio. Quem tem predisposição à TEA, que é o autismo, ele favorece, tá? Então, ele aumenta a estereotipia dos autistas, o Uhum. níquel e o cádmio. E se associado ao alumínio, pior ainda. A questão, o mal do século é o alumínio. Por que eu falo mal do século? O alumínio, ele é muito importante na forma ionizada para o nosso organismo, porque ele melhora a cognição. Mas isso é Tá. em nanodose, picodose. E a Bem forma pouquinho. ionizada, não metal. Tá. Agora, o terceiro elemento mais abundante do solo da agricultura é o alumínio. Então, alumínio, a gente compra cenoura já com muito alumínio, tomate com muito alumínio, porque isso já está no solo. Então, a Tá. planta já cresce com esse solo. Aí vamos somar
há um antiperspirante, o desodorante nosso santo de cada dia, que Esse eu me livrei. tem de 15 a 25% de alumínio. Eu sei porque eu manipulo desodorante. Então, de Tá. 15 a 25% de alumínio. Aí vamos somar ainda da panela de alumínio, né? Maioria, ou se come fora, os restaurantes têm panela de alumínio. Você acha que vai ter cerâmica? Ou aço cirúrgico, que custa o terreno onde a pessoa tá? Não. Vai ter alumínio. E se não for em casa? Tem o Teflon de cada dia, mas é Teflon. É. Terrível, Tem né? Tem alumínio. até um filme sobre Teflon aí. É Terrível. terrível, terrível. Fora que aumenta as chances de câncer, mutações genéticas. Então, ou seja, o alumínio mesmo, ele é o famigerado, ele é complicado. É um metal que nós temos que pensar em toda hora e observar esse paciente e tirar. Temos que tirar, Sim. porque o alumínio, ele pode levar a Alzheimer. Uhum. Diabetes tipo 3, que hoje é igual ao Alzheimer. Então, ele vai Sim. ter uma intoxicação no pâncreas, ele leva a pessoa a diabetes tipo 3, que é igual ao Alzheimer. Então, ou seja, toda pessoa que tem algum tipo de disfunção mental em relação, pode ser bipolaridade, pode ser esquizofrenia, pode ser. Uhum. Dr. Uda Clark falou de níquel, inclusive, esquizofrenia e parasitas, Uhum. inclusive. Tô aqui com o livrinho dela aqui, ó, de Perfeito. detox. Então você Tô... vai olhar aí. Você vai olhar aí do Inácio. O autor é o Inácio. Isso. Ela Sim. fala sobre isso. É o Inácio Chamorro. Aham. Então, Nossa, chamou o balda. é isso aí. Ele é maravilhoso. Eu tive aula com ele, inclusive, porque ele é um dos representantes que ficou com o legado do Dr. da Clark aqui no planeta Terra. Então, ele representa bem ela. Então, ou Sim. seja, metais tóxicos. Quem tem disfunção mental e emocional tem que analisar sempre metais tóxicos. Juliana, eu não trabalho com biorressonância, eu não tenho aparelho. Ou você pode aprender comigo com a Vanessa, ou então você pode pedir uma urina de 24 horas, né? Um Uhum. exame salivar, ou um exame de É, tem que bulbo, ser ou o cabelo. mineralograma do cabelo, porque o sangue, Isso. pessoal, o sangue a gente até pede, né, alguns minerais, porque é uma ferramenta fácil, é acessível, as pessoas podem pagar, enfim, conseguem em qualquer laboratório, mas o sangue não vai trazer, não é fidedigno para intoxicação crônica. Então, Uhum. ele é muito bom para intoxicação aguda, né? Ah, fui lá numa empresa, eu me intoxiquei, né? Tive um contato com algum agente químico que tinha minerais, metais pesados, aliás, é ótimo o sangue. Não vai trazer a realidade do depósito celular, né? Então, o padrão é saliva e mineralograma do cabelo, que às vezes não é acessível também, não faz em qualquer lugar, vai custar de R$ 500 para cima, né, Ju? Então, Exato. assim, eu acho válido a gente fazer uns protocolos é, de detox para todo mundo. Tô errada? Detox de Olha, todos nós metais eu faço para todo precisamos. mundo, Todos nós tá? precisamos. E até porque, olha só, não precisa muitas vezes estar com o elemento químico em si dentro do corpo, mas a radiação, em especial isso daqui bonito, ó, o celular, Uhum, ele passa uma radiação muito alta de cádmio e níquel para nós. E tá. cádmio e níquel, ele traz muita disfunção da microbiota em especial. Então, vamos falar agora do autismo, né? Porque eu falei de disfunções gerais do estado mental, relacionado a metais tóxicos. Então, no Congresso falou muito na questão seguinte: para o autista melhorar a estereotipia, ok? Ficar Tá. no controle, ele tem que sair da condição. Nós temos que estudar sistema nervoso autônomo, é uma outra seara, gente. Vamos tentar traduzir isso, tá? Ele tem que sair da condição de simpático e para parasimpático. Então, nós temos que fazer isso. O que traz essa condição de relaxamento, tá? O parasimpático, a pessoa fica mais zen, a pessoa fica mais em paz, a pessoa fica mais relaxada em relação ao Uhum, estado mental e emocional. Não estou nem falando de outras questões aí no corpo humano quando esse tá. paciente está em estado parasimpático. Então, o autista ele tem a predisposição de estar em simpatonia, tá? Então, ele Tá. está ali toda hora na aceleração, no luta ou fuga, Uhum, na cortisol elevado. Pronto. Eu coloco esse paciente, seja adulto ou criança, no parasimpático, melhora a estereotipia. Para colocar no parasimpático, aí que vem. Já vem o detox aí. Temos que aí. fazer o quê? Alterar a microbiota. Temos que melhorar a condição inflamatória intestinal. Então, é retirar Uhum, biofilme, é desparasitar, reinocular probióticos do bem, ok? Trabalhar no sistema nervoso entérico, porque a partir do momento o nosso cérebro ele funciona muito através de comandos também do nervo vago. E tá. quem tem ligação direta também com o nervo vago é o sistema nervoso entérico. O intestino é tão importante, pessoal, que ele tem um sistema nervoso à parte.
Olha só a complexidade, a beleza, a riqueza que é o nosso corpo. Então, nós temos o sistema nervoso só do intestino à parte, inclusive o sistema Uhum. imunológico, a parte que tem a ver com o intestino, que comanda todo o corpo. E para ter Sim. saúde mental, nós temos que ter um intestino saudável. E não é só evacuar. Ah, meu intestino é saudável, vou 3 vezes por dia no banheiro, é super saudável. Não é só isso. Não Tá? é. Tem que ver nível inflamatório, exato. Tem que ver se você tem alguma doença aguda ou crônica que a gente possa relacionar aos intestinos, a qualidade da microbiota, o que que você alimenta, o que que você come de medicamento, os seus pensamentos. Eu tenho um floral da frequência vital, que é o razão e aceitação, que ele serve para as Hum. pessoas que têm dificuldade de jogar fora aquilo que elas até compreendem, mas não aceitam. E isso vai influenciar diretamente na frequência do intestino, primeiro e segundo chakra, que são as frequências do intestino. Então, olha só, tá tudo interligado. Então, a gente fala muito de bioquímica, a nossa física do corpo, nosso corpo físico perfeito, mas nós somos comandados por maestros frequenciais que dão tom da nossa música, que dão tom da nossa saúde ou doença, A que é a parte biofísica, né? biofísica, que é a parte Isso. biofísica. Por isso que eu me dediquei a estudar isso aí nos últimos 3 anos. Eu acho que estou estudando bastante isso. Tem um caminho uma jornada pela frente, E porque olha, a eu jornada estudo é muito a eterna. bioquímica, né? Desde 2014 na ortomolecular e bioquímica, adoro, né? Eu acho que a gente é matéria, se a gente não mexer na matéria também, né, Ju? Por exemplo, se eu pego um frequencial e eu não tenho, né, o meu maestro tá ali, mas cadê minha vitamina para ele comandar, né? Certeza. Então, a gente é O matéria. frequencial é falar assim: pedreiro, constrói a parede de 2 metros. Aí o pedreiro vai falar: quero cimento ou tijolo, são as vitaminas, os É. aminoácidos, por exemplo. Cadê? Cadê, né? O Isso. pedreiro fica olhando. E aí, que nem Cadê? aquele meme, né? Então, Aquele meme é, cadê? Né? Então a gente não tem como dissociar. As duas coisas são importantes. Por isso que eu acho que você deve fazer um protocolo bem legal. E é isso que eu vou pegar no teu você livro. vai apreciar no livro que eu falo os dois conceitos, o bioquímico e o biofísico, os dois. Porque aí De uma você forma, é um soma guia. as É um coisas. guia. É uma forma assim muito. Tem a parte fisiologia aqui, mas muito simplificada, com poucas páginas. E tem Uhum, um guia mais extenso. Né? tá. Fazendo sentido para esse guia, para entender o porquê que tem que seguir esse guia, essa conduta. E Hum, também, no final, tem um glossário é tudo com no mesmo livro. Eu tudo no compro. livro, tudo no mesmo livro aqui, tem tudo aqui. Aí tem aqui no glossário que eu digo para que serve jatobá, para que serve jatobá, lipase, para que serve lipase, o que é lipase, Uhum, D-L-metionina, o que é D-L-metionina. Aí eu coloco dosagem usual, conta as indicações e as referências. tá, Então, você vai show. aparecer aqui no final. Porque esse livro serve tanto para o leigo que quer entender mais da saúde, como o profissional da saúde que quer se balizar, né? O Uhum, que é o conceito detox, como que até que ponto é moda, até que ponto é necessário, qual que é o teor científico sim, disso. Então, eu trouxe... Foi difícil, porque eu tinha que conversar com os dois públicos. Aquele que não é da área da uhum, saúde e aquele que é. Né? Então, não é sim. fácil você falar com os dois Deixar numa públicos ao mesmo linguagem tempo. acessível para qualquer pessoa ler e Isso. compreender o que você está escrevendo, né? Que Perfeito. é o Isso desafio de quem, né, meu também, porque eu falo para profissionais da saúde, mas eu tenho muito paciente que me segue. Então eu não posso vir aqui e criar uma linguagem que ninguém está entendendo, né? Às vezes vai afastar as pessoas. Então a gente tem esse trabalho, né? É isso O aí. tempo todo de simplificar o que não é tão simples. Porque a bioquímica ela é complexa, né? A gente foi maltratado com ela na graduação, inclusive, até porque ela foi desconexa na graduação, né? Uma bioquímica jogada ali, um metabolismo onde nós A não sua também entendíamos. foi? Eu pensei que De fosse sua todo amiga. mundo, amiga. Inclusive, depois eu dei aula, eu peguei a ementa, sabe, da matéria, eu falei, gente, eu vou matar as pessoas. Porque é aquela coisa que não, agora é o ciclo de Krebs, agora é isso. E decorar ATP, para que eu tenho que decorar o nome das enzimas do ciclo de Krebs? Eu tenho que entender se eu posso ajustar aquilo com algum. Por exemplo, hoje eu estudo os nutrientes por trás daquilo, para aquilo funcionar, coisa que a gente nem passou perto de ver na graduação. Entendeu? Era só o ciclo, a gente não entendia nada, não entendia por que estava vendo e depois não sabia a importância daquilo para a vida real e da saúde. Então, a bioquímica foi uma matéria toda desconectada do. Por isso que a gente forma, né? Todo mundo aí se forma, médicos, farmacêuticos, dentistas, todo mundo, fisioterapeuta, enfermeiro, se forma e não entendeu até hoje para que estudou bioquímica, né? E olha que ela é a base de A tudo. chave. É a chave.
É da saber nossa rodar a vida, chave. A bioquímica né? sabe qual parafuso apertar, né? Sim. É saber rodar a chave. A Francis perguntou, O nome eu do livro posso. aqui, Isso, o nome do livro é Sinto Efeito Detox, pessoal. Sinto Efeito Detox, tá? É uma compilação de grandes mentes, o qual eu experienciei em mais de 1.000 pacientes, que eu estou nessa área já faz aí mais de 2 décadas. Jurássica, eu não sabia que ela era tão jurássica. Tô me sentindo uma mocinha. Meu amor, eu tenho quase 50 anos, né? É que eu tenho quase 50 Até que anos, não né, amor? parece, né, Ju? É, eu tenho quase 50 anos, por isso que eu sou jurássica. Aí, então, É que você usa os conceitos em você, daí envelhece mais uso, devagar, né? uso. Fui mãe aos 47, então é muita coisa juntas. Muita Gente, coisa, foi que mãe legal. aos 47, coisa que, assim, é um risco tremendo, né, Ju? Mulheres de 47, ou eu digo 40 a mais, que não fizerem detox, que não colocarem nutriente para dentro, olha o risco de ter, né, uma criança com vários comprometimentos, não só falando de cérebro, mas comprometimento imunológico, né? Sim. Aquela criança frágil, né, falta de hormônio D. Uma vez eu fiz quando eu estava na graduação, eu fui orientadora de uma aluna e ela fez um Obrigada. trabalho pesquisando a vitamina D, a importância da vitamina D para a mãe ali, para aquele futuro bebê. Então, que estudos a gente tinha do que níveis ótimos de vitamina D poderiam fazer se a mãe suplementasse, né? Desde diabetes tipo 1, aumentando o risco, alergias de todo tipo, Eu fiz então, uma vias suplementação aéreas. para mim que para produzir super bebê. Eu falei, quero produzir um super bebê. Vou fazer um teste com a Isis. Usei a minha filha, o meu ventre, de Que voluntária, legal. de modelo, não é cobaia, não, é modelo. Aí eu fiz iodo, selênio, boro. Gente, era assim, era microdoses, mas necessárias para a formação de um novo ser. E tá aí, Uhum. 10 meses já tá praticamente andando, conversadeira pra caramba, linda, maravilhosa, uma criança É, assim, perfeita, perfeita, graças a Deus. sim, eu E conheço a gente minha. que faz isso, que faz preparo para a gestação, né? Profissionais Isso, que se especializaram nisso, já tem muito bebê aí para contar, só. geniais, assim, bebês geniais. Então, E é muito interessante porque a gente vê que até que ponto a nossa idade cronológica nos condena. E por que não trabalharmos com a idade biológica? E a idade biológica pode ser favorável, como tem mulheres de 30 anos que têm idade biológica de 50 e mulheres de 50 que têm idade biológica de 20 e pouco, de 30. Ou sim. seja, é o estilo de vida, o meio ambiente, Uhum. somados à alimentação, à suplementação. Eu não vejo hoje como não suplementar, sinto muito falar isso. Não é Não, mas eu dependência tenho nem um vídeo vício. só falando Não disso, vejo amiga. hoje como não suplementar. E olha que a gente parece igual e nós não combinamos nada. Ela só me É. convidou, Juliana, vem falar sobre detox, que eu tô fazendo uma série. A Isso, isso, gente aqui, vai isso, vivendo a aquilo, vida, a gente pronto. Estamos seguindo conversa aqui, a nos prosa. eventos, nos congressos, de vez em quando a É. gente se fala, mas a gente não convive, né, toda hora. E ela E é feliz tão com a legal aproximação. descobrir que tem os mesmos Exato. pensamentos, né? É A porque quem França, está acordado, né, Ju, estudando ali o tempo sim, todo, tentando entender como ajudar realmente as pessoas a terem saúde, porque tratar doença tá cheio de gente tratando doença eternamente, a pessoa está eternamente doente, né, tratando diariamente a doença, né? Engraçado que fica para sempre doente, né? Bem engraçado, é aquela situação né? que nós estudamos doença, né? Nós não estudamos saúde. Exato. Profissionais da saúde estudam doença. Então, é É. fisiopatologia o tempo inteiro. E nós estudamos saúde. Farmacologia, né, medicamentos, procedimentos, né, o que fazer para consertar a doença, como diagnosticar a doença. Você nem estuda exame para olhar o metabolismo, para ver É, os desequilíbrios precoces, para ver esses pequenos desequilíbrios que a gente vive falando aqui, que eu falo muito de exame, de como interpretar, de olhar o exame com essa visão de procurar desequilíbrio e não doença. Todo esse conceito a gente tem que estudar na integrativa, porque exato. não E que vem. bom que tem esses conceitos e a gente está tendo todo acesso, inclusive você que está conosco agora. A França É, perguntou também, né, Francis? Quem faz progressiva já inviabiliza o cabelo, né? Você deve estar falando sobre o exame de teste capilar e mineralograma. sim. Então, geralmente eu faço pelo bulbo. Então, pelo bulbo, você manda para o laboratório bulbo, não tem problema se o cabelo é virgem ou pintado, tá? Não tem problema nenhum. Uhum. Dá para fazer também. Daí tem que ser o Olha, a tipo de Tereza, exame. agradeço, Tereza, pela Vanessa. A Vanessa mesmo. Ó, a mulher é boa, ela é fantástica. É isso, ela é Obrigada. boa. Parabéns, é verdade. Falamos aqui. Vamos dar palmas a ela. A Glima, temos que tomar um remédio para vermes na lua nova? Não necessariamente, tá, Glima? Porque olha só.
Antes tinha o conceito que desparasitar era apenas tirar o que? Vermes do intestino. Por isso que tem Uhum. essa questão da lua cheia, lua nova, tá? A lua cheia é o Vale momento para o onde. intestino, né, Ju? Vale assim, o verme fica mais. Ele vai se reproduzir, ou ele vai se mexer, ele vai sair do intestino e vai estar mais no trânsito, né? Esse era o conceito que vinha, né? Isso porque é o seguinte, a lua cheia é o momento que eles copulam, se acasalam, Uhum. né? E a Uhum. lua nova é o momento que eles fazem a festa no intestino, que eles povoam aquele intestino. Por isso que tem o ditado Liberam lua ovos, nova. enfim, né? Tá. Exato, exato. Não é? Eles fazem a festa lá no intestino. Mas tudo bem, tem esse conceito. Só que eu vejo o seguinte, olha só, eu vou falar de facíula busque. Hum, As facíolas, elas não vivem muito no intestino, elas vivem no duto hepático. Elas sim, gostam de viver no duto hepático. Então, ou seja, tanto faz a lua. Eu vou tratar sim. essa Para ela, experiência, tratar o sim. corpo todo. Aí eu vou falar do Toxoplasma gold, um Não, não ócito. tem nada a ver com Eles lua têm também. predileção pelo fundo do olho e têm predileção também por adrenais. Ou Uhum. seja, não precisa envolver lua. Clonarch sinensis, gosto que é de Então ovário. depende, ó, resumindo, depende do verme, né, Ju? Então a gente Exato, pode, assim, não sei qual verme o exato. paciente tem exatamente. Padronizou-se lua nova, lua cheia para tentar pegar mais aqueles que estão no intestino, que é a maioria tem esses. Mas o que a Ju traz aqui é cada coisa tem um ciclo, né? A gente Exato, estava perfeito. discutindo hoje no grupo dos meus alunos essa questão, porque eles questionaram e alguns pacientes questionam. Eu falo, gente, a gente padronizou para tentar pegar o maior número de parasitas, aqueles principais que estão no intestino, mas cada um tem um ciclo e alguns têm uma influência da lua no seu ciclo, outros não. E a presença deles no corpo é de um jeito, né, que às vezes a lua não vai interferir. Então, Exato. é difícil. Com a biorressonância você consegue ver também isso, né? Qual é o tipo de parasita. Eu acho isso bem legal, porque Ah, eu adoro ajuda, né? biorressonância. Precisa de É. testers, eu tenho testers também, eu manipulo testers, E pessoal, você porque eu acha faço que você biorressonância falou com da pênis, com Busque, aurímetro. você falou da Facila Busque, né? Eu também estudei sobre ela, ela quase não põe, não libera ovos, então é dificílimo você pegar num teste de. Parasitológico, exame de Não fezes. pega, Muito difícil, muito difícil. tá? Por isso que eu vejo o seguinte, eu quase fui linchada da UEPG quando estava fazendo mestrado e falei que exame, né, de fezes, o parasitológico comum, gente, de evacuar na latinha, mandar para o laboratório, Aham. ele não é efetivo, porque para ser efetivo deveria ser 3 amostras de assim de anão. O paciente deveria levar 3 amostras de assim de anão para ser parcialmente efetivo. Imagine, se você coleta uma amostra de qualquer jeito. Em Por qualquer que que eu hora, em falo isso? qualquer. Por que eu falo isso? Porque que nem eu falei da facíola, do Clonorchis, Euritema pancreático. Eles vivem o quê? No pâncreas. Ele come ilhotas de beta ali, ó, que é do pâncreas, levando a diabetes tipo 1. Uhum. Então, diabetes tipo 1 até foi uma profissional linchada, porque foi falado que diabetes tem a ver com parasitas, é que ela não E soube ela ganhou, colocar. viu? Ganhou porque está registrado, né, nos livros que É? o euritema existe. Ela, eu vi Que bom, que ela foi foi linchada. E processada. eu tô falando de novo aqui em público isso, mas assim, as pessoas não veem a conotação das coisas que os outros falam, A gente não né? falou que ela não falou que era só pelo verme. Ela falou que também poderia ser. Poderia ser, poderia Sabe ser. aquela coisa do multifatorial? É, as Não pessoas pode não ter veem isso. problema cognitivo, pessoal. Tem que ter dois neurônios fazendo sinapse, né? Uma ou Ligando um só no dois, outro, só precisa dois. Não precisa ter mais. ligando Um no fez outro. sinapse com o outro. Ó, é uma doença multifatorial. Existe um parasita que ele pode lesar o pâncreas. Então, pode ser que seja ele. Ninguém está falando que todo diabético tipo 1 tem um parasita, pelo amor de É Deus, verdade, é verdade. sabe? Perfeito, perfeito. Foram Então, processadas e ganharam. que bom, ótima notícia. Porque eu falei, gente, não interpretam bem o que a mulher tá falando, que pena, e lincha a mulher sem saber do que é. Ou seja, por que eu tô falando tudo isso? Exame de fezes, tá? Quando vocês pedem para o paciente de vocês, ou vocês fazem, então é parcialmente efetivo. É. Então, ele não é efetivo para verificar parasitas. Por isso que eu gosto da biorressonância, porque a E tem, biorressonância e com tem caráter coisa de desparasitação no livro? tem tudo. Ah, gente, Todo o vocês têm protocolo. que comprar esse livro. Olha, precisando também, não vendendo também meu jabá, porque eu sei que a doutora Vanessa é super competente, dá os cursos, mas eu tenho mentorias também de 4 pilares, Sim, tá? Que eu ensino os métodos. Me chamem no direct que eu ajudo. Livro, tem no site da Farmácia Eficácia Brasil. Então, vocês podem sim. colocar eficaciabrasil.com.br ou até
vocês podem verificar no @ Farmácia Eficácia Brasil. Tem lá o nosso telefone de contato, vocês entram direto no WhatsApp, que pode ser mais Eu comprei fácil. pelo Whats. É mais fácil, mais fácil. Conversa lá com a Bárbara, né? Com a Bárbara ou com a Tainá. E vocês Sim. podem adquirir pelo WhatsApp, só no @ Farmácia Eficácia Brasil, vocês podem adquirir o livro lá. Tá bom? Eu tô juntando, ó, tô Isso. com o da Uda aqui, né? Tô pegando o seu, porque eu quero. Olha, espero que Tô, contribua muito com vocês, tá? Que tô contribua fazendo as bastante, de lives lá coração. e eu quero trazer, né? Falar, ó, coisas que já foram estudadas, que tem embasamento, né? E Que você vai olhar, querida Vanessa, que tem todas as referências. Eu coloco referência de artigos, de livros. Gente, Cada eu não capítulo tem sei como que essa referência. mulher escreveu. Eu tô para escrever um É. livro aqui da Rota da Doença, amiga, que eu organizei como a gente adoece, e eu acho que ficou bem Ficou legal, bem ficou bem interessante, hein? didático. Vou querer depois É, isso também. eu tô querendo escrever esse livro, eu tô há 2 anos, porque eu quero, assim, eu falar assim, agora quem sabe com a inteligência artificial me ajude a achar os artigos, né, para ir. Eu falei assim, eu não quero, Então, eu poderia escrever um livro para pacientes, um livro apenas para trazer um conceito mais simplificado de como as doenças surgem, né? E se organiza. Eu dividi em 5 fases, né? Fase um é a fase que antecede. Então, a gente tem só faltas de otimização, a gente ainda não tem nenhuma alteração em exame, então a gente tem lá falta de vitamina D, uma veja vitamina medicina D. védica, Sampráptica. Sampráptica, medicina ayurvédica, fala dessa rota da doença. Se você não colocou, já pesquisa agora e coloca já. Vai te ajudar. Vai, Então, nossa, eu que tirei é da isso? minha Que é isso? cachola. Eu falei assim, deixa Que eu é isso? Que colocar. é isso que você está falando? É. Aí a fase 2 seria onde já tem inflamação, estresse oxidativo e glicação, uma das reações deletérias, já começa a afetar a mitocôndria, né? Porque estresse oxidativo. Aí a fase 3 eu já começo a ter algumas disfunções dos eixos interligados, né? Aprendi isso com o Laí Ribeiro. Por exemplo, eixos interligados, sistema nervoso central, a parte de transtorno de humor, intestino, né? Então são 3, é sempre tríades. Se eu estiver falando de sistema Adrenal, cardíaco, isso. é Adrenal, segundo pâncreas. cardiopulmonar, neuronal, né? Então são sempre três. A tireoide, adrenais e pâncreas. Isso. Fígado, rins, linfático. Então são os eixos que são interligados que você vai bagunçar ali na fase 3 já vai ter bagunça e início de disfunção. Na fase 4 já tem a doença crônica, né? Que tem a ver com aquele eixo. Na fase 5 eu chamei de degeneração, que é um diabetes complicado. Então eu criei uma rota bem e o que fazer em cada fase, sabe? Então eu falei assim, eu tenho que escrever o um livro sobre isso, porque os alunos adoram, né? Quando eu trago dessa forma, você consegue olhar o perfil do teu paciente e saber, está nessa fase, né? O que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso, entendeu? Então modular isso, olhar Isso. aquilo. Precisam de manipulados, contem comigo na Eficácia Brasil também, gente. Gente, tá Para uma cada fase. eu digo assim, ó, que escrever um livro tem que parabenizar muito essa mulher, porque é uma trabalheira do cão. Por isso que ainda não saiu o meu, porque eu só tenho 2 adrenais. Eu queria entender como que a Ju conseguiu escrever esse livro. Ela vai ter que me dar mentoria de como escrever o livro. Né? Eu falo que é dedicação, sabe? É muita dedicação. E claro que todos nós somos dedicados. Quem não é, gente? Todos nós. Olha, eu coloquei aqui, tá, gente? Obrigada pelo apoio também, utilizar o seu canal, querida doutora Vanessa. De Estamos. coração. E eu Meu tô às canal, ordens também. eu trago as pessoas Agradeça. para agregar com os Agradeça. meus alunos, meus pacientes. Eu digo que cada um tem um papel no mundo. Então, eu não tenho, sabe, essas pessoas que têm medo de, sabe, ai, deixa eu ficar aqui, porque se o fulano vier, eu vou perder alguma coisa, eu só vou ganhar com você aqui, entendeu? Não, é cada um tem o seu melhor para doar. Eu falo que É. para escrever um livro, a gente tem que estar inspirado. Eu escrevi esse livro, né, na condição de teta. Então, assim, eu trabalhei muito estado mental, já tinha os conceitos, mas eu falei, como que eu vou organizar esse material de uma forma entendível e metodológica? Porque eu gosto de trabalhar Uhum. com método, tem que ter método para as pessoas entenderem, né? Chama Sinto Efeito Detox, o livro. Sinto Efeito Detox, bacana. E foi que eu serenei minha mente, entrei numa onda teta. Onda teta, gente, é uma onda que você está funcionando, tá? Em 4 Hz. E eu sei que Imagina. você tomou frequencial para isso, e eu quero tomar. Exato, que foi a frequência vital que depois industrializei, que é a É, minha linha de florais, esse aí eu já frequenciais. já vou Isso. comprar. Exato, que é essa linha de frequenciais. E foi que aí já surgiram 4 livros. Um eu publiquei na Europa, que é o Detox Integrativo, que é esse daqui, foi publicado em Portugal.
Que legal. Ok? Detox negativo, então tá no português de Portugal, que tem umas modificações aí no contexto da palavra. O Mudando a Vida com Florais foi o primeiro, em 2016, que eu falei sobre a vida do Dr. Eduardo Bach, os Uhum. 38 florais de Bach, e coloquei também uma parte de MTC aqui, só pincelei MTC, Mudando a Vida com Florais. Depois veio Show. Sem Ter Feito Detox, que é um dos meus xodós, né? Falo muito de detox. E esse último aqui, eu participei de um capítulo, são diversos autores. É um compêndio, uma compilação com diversos autores, a nova visão da saúde integrativa, também faço parte aí. Que É isso. show. Uhum. E Tudo, tá aqui tudo no com meu canal. missão. Olha só se eu não tô feliz. E que delícia. Merece, né? Merece. Você merece, com certeza. Então, Nossa, uma Ju, e profissional ó, dessa, maravilhosa, empoderada. E olha quantas vidas que você está ajudando. Né? estamos aí, Vidas. Porque você não ajuda só um profissional, você ajuda os pacientes e os pacientes. profissionais. Quantas vidas você ajuda? Que Estamos lindo aí na isso. missão. Essa é a nossa É alegria, missão. né? Amiga do céu, é missão. É É. verdade. A gente tem as Estamos costas bem juntas. grossas, né, Ju? Temos. Acho que a gente A passa, lomba tá pessoal, discutindo, grossa e a porrada discutindo. bate. Né? Esse dia eu tava na academia treinando costa, daí meu personal filmou lá, daí eu falei assim, preparando o lombo para tomar Gostei, porrada. Ai, gostei, ai. gostei. Mas sabe o que é o bom? Quando a gente está no caminho da verdade, que é o caminho do bem, que eu acho que é o melhor, as porradas são menos doloridas, A gente né? aguenta. Eu recebo mensagem dos É, meus pacientes, às vezes, sabe, me agradecendo, falando, ó, finalmente estou conseguindo fazer as coisas que eu não tinha nem ânimo de levantar da cama para limpar minha casa. Já estou fazendo as coisas para o final do ano, estou lavando parede. Eu falo, gente, tá valendo a pena, né? que lindo. Que É isso bom. aí. Eu tenho certeza que você também recebe isso, porque é o que a gente está plantando, né? E você Se faz você atendimento fosse, online? Você faz atendimento online também? faço também. Ah, Faço ali na perfeito. Isso é Modular e online excelente. também. Excelente. Porque tem gente que me procura, eu voltei a atender, fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos sem atender, só as meninas da clínica, me dedicando à parte dos estudos, dos cursos. E aí, esse ano eu voltei a atender porque o pessoal estava falando, mas eu quero ser atendido pela doutora Vanessa. Eu falei, então vamos mais um tempo, gente. Vamos ajudar mais um tempo. Quem quer ser atendido por mim. É tão importante o atendimento. Eu também faço atendimento porque eu vejo que é a parte prática, é o nosso testemunho até para os alunos, que a gente sabe que dá E certo é também. legal você, a É, experiência, né? Você vai vendo os experiência. É o casos testemunho, você clínicos, ajudar as pessoas, é muito vai importante pegando mesmo. os casos cabeludo, porque quem vem, às vezes, já passou por vários profissionais, né? Quem vem procurar a gente. Eu Então fico pensando nisso, eu falo, por que que nós não somos os primeiros a serem procurados? a Quando tá pouco responsabilidade é grande. esculhambado, É, ali, né? Com um sim, monte lá de efeito colateral de medicamento, eles vêm nos procurarem. Mas sim. que bom que tem a gente. Que bom. E Ju, se você fosse falar assim, vamos fazer um resumão lá do protocolo detox. Então, metais tá no jogo, né? Tem que Então, colocar resumão é o substância. seguinte: eu tenho um método do detox. O detox não fui eu que criei, gente. Eu criei sim um método. Mas eu estou, tá? Os meus mestres no detox, nesse livro em especial, são vários mestres. Aqui tem Hipócrates, tem o filósofo René Descartes, tem Paracelso, que foi um médico, Nossa, até o tem, Paracelso tá aí. tem Paracelso, tem Hipócrates, eu falo muito de homotoxicologia, Já fiz tem o curso, conceito da Alemanha, já fiz exato. cursos de homotoxicologia Tem o também, Dr. muito Eduardo legal. Bach, tem Uda Clark, tem Andreas Mortiz, não é? Aquele naturopata Sim, alemão que da morou limpeza na de Índia fígado. muito tempo, fez a formação dele na Índia, que ele fala muito da limpeza do fígado, da vesícula. Então, assim, é uma compilação de várias mentes que estudaram muito por nós. Mas qual que é o grande trunfo desse livro? É o método que eu coloquei. Eu peguei todos esses assuntos e coloquei num pacote só, numa cesta só. Fiz uma cesta de frutas. Legal, E é isso, para frutas isso que a gente é interessantes. Isso. professor, para organizar e facilitar. Organizar, perfeito. Então, ou seja, olha que interessante. Primeiro passo, né? Eu criei o método 4.3, fazendo spoiler aí do livro para a gente encerrar aqui. Então, por quê? São 3 etapas e nós precisamos olhar quatro, tá? 4 pilares. Por isso que é 4.3, 4 pilares e 3 etapas. Esses Legal. 4 pilares são toxinas biológicas, parasitas, Uhum. tá?
O segundo pilar, metais tóxicos e substâncias químicas tóxicas, um agrotóxico, um pesticida, um produto de limpeza, um Tá. cosmético, que entra Então aí vai de ter metais solvente junto tóxicos. aí, né? Sim. Solvente. Sim. Tá. A terceira etapa, radiação. Terceiro Uhum. pilar, na verdade. Terceiro pilar é radiação. Poluição eletromagnética. Tá, Sim, sim, exato. Ionizante, não ionizante, né? tá. E o último pilar é o emocional, que não menos importante, tá? O emocional. Então, são 4 pilares que eu trabalho dentro do curso que eu ensino profissionais e dentro do livro também. E 3 etapas. A primeira Tá. etapa, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pensar em limpeza é, de intestinos, Uhum. parasitas, metais tóxicos e substâncias químicas e otimizar fígado. Tá? Não tô falando Legal. de limpeza de fígado, tô falando de metilação. O fígado tem que aguentar Sim, tão de quente. metilação, de sulfatação, de antioxidar, porque a reação de fase 1 arrebenta a gente com estresse oxidativo. Tá. Exato. Exato. Viver é oxidar, infelizmente, mas É. faz parte, né? Então, ou seja, é otimizar a função hepática, a primeira etapa, e também melhorar a questão imunológica, tá? A gente otimizar aí nosso sistema imunológico, nossas quimiocinas, citocinas, Uhum. a Tá. sinalização da imunidade. Não é nem melhorar parâmetro de hemograma Show. apenas, é sinalização. Então é isso, porque eu tenho que estar, tipo, o exército sabendo o que fazer, tudo sinalizado, todos os órgãos Show. ali, tudo sinalizado. Adorei. Já Essa é a tô primeira, fã da Juliana. Vai. que bom. A segunda etapa, eu vou continuar pensando em eliminar metais tóxicos. Eu preciso de pelo menos, no meu método aí, de 60 a 90 dias para eliminar metais tóxicos. Metal Não é tóxico fácil, não né, é, Ju? É, não, não eu vou ser uso bem a honesta, zeólita e é 120 dias para tirar mercúrio, né? para mais. 40, 40, 40, se for só com Só que na ela, né? biorressonância nem todos passam zeólita. Tá. Isso, nem todos passam na biorressonância zeólita. Interessante. Exato. Então, eu vejo assim, toda a minha prescrição eu faço de acordo com a biorressonância. Por quê? É Legal. assertiva, é no alvo, no ponto, é melhor em uma E dá semana, para muito fazer rápida. online com o aurímetro, né? Sim, eu faço É com isso que eu aurímetro quero, é ou isso que eu estou teste de estudando força agora muscular. para poder Isso. fazer. Ou o BIDORT, que é o teste de É, força muscular, o anel, né? O ring test, dá para fazer também com o ring test, tá? tá, Teste de força muscular, dá para fazer também. É bem interessante. Então, ou seja, então nós vamos para a segunda etapa, nós vamos pensar já em reinocular, já desparasitamos, né? Vamos tá. reinocular, colocar probióticos, trabalhar Uhum, enzimas. Eu tenho que trabalhar o processo enzimático do trato gastrointestinal. uhum, Opa, ok? Já vou começar uma leve limpeza hepática, ok? E do aparelho urinário. Perfeito? show. Exato. E a última etapa é a limpeza mais profunda do fígado e rins. Tá. É isso aí. E aí nós vamos para o final, que é a modulação e manutenção desse organismo. Né? Adorei, vou testar tudo em mim, vou É pegar do livro bem e pau. Eu interessante. tenho um protocolo parecido que eu uso porque, né, eu estudei com a Fernanda bem, com a Uda Clark aqui nos livros, bem parecido, mas eu adorei Então, essa o sua da divisão. Clark, eu sou da primeira turma da Uda Clark, né? Em 2018, que eu fiz o curso, quando o Inácio veio com a Carmen representando toda a teoria, né, da terapia Clark e trouxe para o Brasil. O que que acontece? Eu testei em mim nos familiares. Nós temos que usar, em média, 50 cápsulas dia. Então, Ah, sim, se for seguir, né? fica praticamente. Tem as tinturas também que são líquidas, mas estou falando de É, encapsulados. eu uso as Então fica tinturas. bem complicado, muitas vezes, a gente levar isso e o nosso paciente levar isso adiante. Não Uhum. é muito reproduzível, né? Então fica Sim, difícil eu pego as reproduzir, tinturas que você consegue pôr várias coisinhas ali, né? aplicar isso, fazer ficar uma coisa mais reprodutível possível para o paciente desistir no meio do tratamento, porque não é isso que a gente quer. Tá. Então foi que eu readaptei. Eu falei, eu tenho que readaptar isso, não dá. Tem que adaptar sem perder a efetividade. Aí eu uni as outras grandes mentes que nem eu falei, e deu o que deu, e está sendo muito ótimo. Show. Claro que cada vez mais eu estou mudando o protocolo, eu estou ampliando o Você protocolo. continua estudando, você continua Sim, evoluindo. É o meu caso também, né? De vez em quando eu atualizo meus cursos ali, coloco coisas a mais. Por isso que cada vez vai ficando maior o certificado, porque a gente não para de pôr coisa. Não, agora tem que acrescentar aquilo. verdade, hein? É verdade. Então, olha só, pessoal, esse Interfeito Detox, nome do livro, vocês acham no @Farmácia Eficácia Brasil, tá? Eu vou deixar a live gravada, não se preocupem que vocês vão poder rever, Isso. tá? Eu Farmácia vou Eficácia colocar no Brasil, vocês YouTube acham. também e eu vou colocar os dados
na descrição para o pessoal poder achar teu livro. E Vocês vão quem se perder. também, manda o direct para mim, por favor, eu ajudo E tem que vocês. seguir lá, tá como doutora Juliana Ribeiro, É a né? doutora Ponto Helena Ribeiro. Isso É, aí. tem que seguir lá. Não dá para vocês ficar sem seguir. Ela posta coisa muito legal, gente. Eu tô seguindo essa mulher aí, tô Eu aprendendo. tô um ano meio parada, tá? O meu canal, ele não tá, o feed não tá muito Por bonito e que organizado do jeito será? que eu Por quero, que não. será? Não foi ter um bebezinho? Nem fale. Eu quis me dar, porque eu sou muito workaholic, eu quis me dar esse tempo de ficar, vamos dizer, agosto, né? Foi mais ou menos outubro. Outubro, que é a última mentoria que eu dei, terminei em dezembro, mas vamos pensar que comecei a fazer o lançamento em outubro e tô fazendo só agora, início de novembro. Por que que eu tô falando isso? Eu tive que dar um tempo. Se eu não estou bem, eu não atendo o paciente. Se eu não estou plena, eu não atendo os alunos. Eu quis desse tempo para mim. Eu quis viver Sim. aquele ano mais sabático de mãezona, de família, né? Tava gestante, depois veio a bebê, né? Mas Então, foi ótimo, foi ótimo. Meu canal tá lá, eu sempre tô postando coisas da minha vida, do dia a dia, coisas interessantes. Eu falo muita verdade no e crua. Vocês vão me ver de pijama, hora eu vou estar de camisola no meu canal. ah, Então eu não mas é isso fico só aí, mostrando nossa mimimis, vida, não. Eu né? fico mostrando a realidade da vida. Isso daí é muito importante, porque as pessoas se aproximam e falam, eu também sou assim. Que legal, então eu posso É. também Nós estudar, ser somos mãe, ser tudo. somos seres humanos evoluindo como qualquer outro, tentando melhorar Verdade, nossos hábitos, tentando praticar aquilo que a gente estuda e prega e ensina, né? é E verdade. não é fácil, porque às vezes a gente sente as mesmas dificuldades, né? Que todas as pessoas. Eu testo os protocolos em mim. Gente do céu. É Como organização, aquele, né, o protocolo de planejamento. modulação do Murilo também tinha, envolvia laxante, então, vida de trono. Então a gente testa e vai vendo as dificuldades, né? Mas é isso Verdade. aí. E é muito lindo isso, porque assim, quem entra na integrativa é difícil sair. É que nem diz nosso amigo Betinho, né? A doutora Sim, Vanessa conhece bem o nosso amigo Betinho, o querido Albert Einstein. Eu falo nosso amigo é, Betinho. A sim. mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao tamanho original. Pois é, não dá Então, a mais. Agora que integrativa é a isso. gente sabe, não tem como de saber, né, Ju? Então é aquela É, coisa, não tem como eu voltar lá, ficar só na farmacologia. Gente, eu sou mestre em farmacologia, entendeu? Né? Fiquei lá, fiz mestrado, fui fundo na farmacologia. Serve tudo, serve. Todo aquele conceito de mecanismo de ação, tudo aquilo, nossa, tem, estou usando. Só que eu falo assim, medicamento em si, a maioria deles a gente quer evitar que a pessoa precise, né? A gente está aqui para isso, para exato. ajudar a ter uma saúde mais plena e evitar os efeitos colaterais, enfim. Né? Às vezes Exato. vai ser necessário, vai ter que usar o medicamento, então a gente vai corrigir o terreno biológico para ajudar também a lidar com aquele medicamento, né? E assim a gente segue Perfeito. a vida. Tudo é terreno, que nem eu falei na palestra agora no Congresso de Câncer. Tudo é Tudo terreno. é terreno. Tem Nós que não tratar o corpo. vamos Eu repito construir. isso, É, Ju, para os meus alunos direto, porque a gente vem com a cabeça tão formatada que a gente tem que tratar a doença. Eu falo, ah, prof, como que eu trato esse hipotireoidismo? Oi? Não, você não vai, você vai olhar quem é o teu paciente que tem hipotireoidismo e como que está o terreno biológico dele, os faltas nutricionais dele. Aí você vai entender por que que ele chegou nisso, né? Hipertensão tem várias coisas fisiológicas que podem gerar hipertensão, e você tem que saber o que está acontecendo naquele paciente, né? perfeito. Mas ó, Ju, eu te agradeço muito. Eu sei que você tem a Isso. bebezinha, ficou o dia inteiro em função de coisas aí e tirou esse tempo para estar aqui. Eu tava dançando, né? Eu tava dançando agora. Sabe que eu danço? Eu sou dançarina. Olha, uma das minhas terapias é dançar. Adoro dançar. Eu danço com ela, coloco ela no Cada ventilador. louco com sua mania. Eu vou fui para academia hoje, aqui no feriado mesmo. Parabéns. Por isso que tá bonitona assim. Que Ah, legal. estamos tentando sobreviver à perimenopausa. Nem fala. Esqueça isso. Deixa eu chegar Ai, lá. ai. É isso Ai, que aí. bom. Agradeço a Gente, companhia de gratidão para Ju. vocês. Vão seguir, Gratidão, Rita. tá? Em Vão comprar o ordens. livro para vocês falarem sobre detox com embasamento e não ficarem ouvindo bobeira, bobagem, crítica desnecessária, porque a Isso gente aí. tem Sem ter feito detox. As ordens, anos de pessoal. estudo e tá tudo cientificamente embasado. A gente não precisa ficar ouvindo besteira, né, Ju? Então, Perfeito. É vida isso que mesmo. segue. Semana que vem eu volto também com as lives no YouTube sobre o detox. A gente vai continuar estudando, tem mais coisa do fígado para falar, e depois, quando chegar o livro, então vai ser show, né? Que aí eu vou agregar esse conhecimento. Olha, as ordens, fico feliz de poder contribuir. Olha, me sinto honrada em poder contribuir, viu?
Fico honrada É, mesmo de poder contribuir com o seu trabalho. tá Nossa, que merecendo presente! demais. Que presente! É isso aí. A Que gente vai delícia! compartilhando e quando a gente compartilha, a gente agrega e todo mundo ganha, inclusive o paciente. E Verdade. os alunos aí que precisam trazer isso para o seu dia a dia também, E, tá pessoal, bom? olha, agradeço vocês também que está aqui Até nos quase 10 horas da prestigiando, noite com a seguindo. gente, né? Me sigam lá também no meu canal, as ordens, tá? Precisando aí. Estou às ordens, seja na Farmácia Eficácia Brasil, seja nos cursos, mentorias, Show. seja para o dia a dia, para o desabafo, as ordens, tá bom? É isso aí. Um beijão Vamos e aí. depois você assistem. Quem perdeu o começo, assiste que vai ficar gravado. Beijo. Ótimo. E Obrigada, coloca de Ju. collab lá. Eu colaboro Beijo. também. Beijo. Até. Tchau.